será que dessa vez haverá surpresa ou será que dessa vez algum nome que está sendo ventilado na mídia realmente É que cada se conclave tornará é um papa? conclave, né? Quando na passagem de João Paulo II para Bento XVI, foi uma coisa assim um pouco natural. Muita gente esperava Bento XVI. Muita gente pela proeminência, já fazia Então já houve acerto. quase 3 décadas que não se escolhia um papa. Então não tinha assim uma... Ninguém sabia direito, já era uma geração inteira. Ao ponto de, naquele conclave, apenas 2 cardeais de 120 eleitores, apenas menos que 120, um pouco menos, apenas 2 cardeais já tinham participado de um conclave. William Baum, o americano, e o próprio Joseph Ratzinger. Só havia 2 que já tinham participado de um conclave em 2005. Todo mundo noviço. Todo mundo noviço. Todo mundo noviço. E foi um conclave curto, 2 dias. O seguinte também foi curto, 2 dias também. Comentar conclave, eu falo que é a coisa complicada, mais ingrata que existe. É mais fácil comentar esporte, comentar outras coisas, que é mais certeza de dar certo. Comentar conclave é pra gente passar vergonha e errar miseravelmente, porque dentro das congregações, as conversas dos cardeais, a lógica é outra, né? São outras informações que circulam, são outras coisas. Eu vi uma entrevista, mais antiga até, do Papa Francisco, em que a entrevistadora pergunta para ele, fala, quando que o senhor começou a perceber que o senhor poderia ser Papa? E ele conta. Ele falou que numa das congregações gerais, no intervalo, ele foi tomar um café, chegou um cardeal italiano, ele não fala quem era, mas um italianão, grandão, chegou e disse que do nada, nem eu conhecia, nem nada, chegou e falou assim, é verdade que o senhor tem um pulmão só? E ele falou que ali ele começou a perceber que estavam conversando sobre ele e que havia alguma possibilidade de que... E aí ele explicou, ele falou, não, eu tenho um pulmão inteiro, o outro eu tive que tirar um pedaço na juventude, explicou a história. Aí disse que o outro cardeal nem agradeceu, nem nada, já saiu, falou, tá bom, e saiu. Então ele falou, ali eu me dei conta que estavam falando de mim, meu nome... Eu consegui imaginar eles pensando assim, será que tem saúde? Mas claro. É análise, claro, eles têm que avaliar a questão de quantas línguas fala. Italiano tem que ter... O italiano, pelo menos... Castiço. De saída. Sim. Eles vão olhar quantas línguas fala, vão olhar a idade. É improvável escolherem um desses cardeais que são muito novos para não ter uma longa duração de um pontificado. Esse aqui é muito novo, se ele for eleito vai ficar tempo demais. Bom, Deus pode mover qualquer coisa, mas eu não acredito que... João Paulo I que o diga. João Paulo I que o diga. Eu não acredito, não. Porque, por exemplo, um cardeal muito novo, né, vai ter um pontificado de quanto tempo? 30 anos? 25 anos? É muito tempo. Então, eu imagino que agora os cardeais queiram, de repente, um pontificado mais curto. A igreja tem essa coisa, né, meio pendular, né, entre um papa e outro. E eu vi esses dias uma entrevista do Frei Beto falando que ele acredita, se bem que ele usa uma categoria das democracias liberais, isso é incorreto, né, de se fazer em relação à eleição papal, mas ele fala assim, o novo papa vai ser de centro-direita. Opinião do Frei Beto. Eu imagino que, até mesmo por aquilo que a gente lê na imprensa internacional, alguns sites, a Info Vaticana, o Horatecelli, eles têm trazido justamente isso, que os cardeais parecem entender a um cardeal que tem uma clareza doutrinária, isso parece que é meio unânime. Dos dois lados. Dos dois lados. Dos dois lados. Clareza doutrinária, ou seja, principalmente nas questões morais, matrimônio, sexualidade, enfim, essas questões, né, parece que buscam isso, e talvez um cardeal já mais velho. Agora, além das congregações, tem umas congregações mundiais acontecendo, né? Porque a quantidade de gente que tenta influenciar os cardeais é impressionante. Os cardeais recebem muita documentação de todo lugar do mundo durante esse tempo. De todo lugar do mundo. Para serem informados sobre os problemas. Sim, porque cada um enxerga a igreja do seu modo. Olha, eu preciso que o cardeal saiba que tem tal problema que ele só pode votar numa pessoa que enxerga esse problema, senão esse... Então, muita gente municia os cardeais de bom ou de mau espírito. O cardeal, para ser eleito papa, ele tem que ter um conhecimento muito vasto, por exemplo, de geopolítica. Sim. Ele tem que entender o que está acontecendo no mundo.
Sim, sim. Nem todo cardeal tem condições pela idade, por vários fatores, pelos lugares onde mora, de ter esse conhecimento tão vasto. Então essa é a hora em que eles são realmente bombardeados com tanta informação.